A gripe espanhola foi uma pandemia causada pelo vírus do influenza, o H1N1. Ela teve início em janeiro de 1918 e terminou em dezembro de 1920, matando no mínimo 50 milhões de pessoas em todo o mundo. A doença chegou aqui no Brasil em setembro de 1918, por meio de uma embarcação que veio da Inglaterra, passando pelas cidades de Lisboa, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. A gripe espanhola matou cerca de 35 mil brasileiros. Durante a Primeira Guerra Mundial, as imprensas dos países envolvidos não tinham liberdade para falar sobre a doença, mas para não criar um clima de pânico entre a população e não demonstrar fraqueza perante os adversários, mas já a Espanha estava neutra na guerra e por isso a imprensa espanhola podia falar livremente sobre a doença, criando assim uma falsa impressão de que a doença só atingia a Espanha. No século XX e XXI foram feitos vários estudos para saber onde surgiu a doença, mas isso permanece um mistério. A única coisa que se sabe é que os primeiros casos que se tem conhecimento foram encontrados nos Estados Unidos. Na época, muitas medidas de tratamento foram tomadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, foi adotada a utilização de máscaras para diminuir o risco de contágio. Foram fechadas escolas, lojas e as missas tiveram de ser com público limitado. A pandemia só teve fim em dezembro de 1920. Acredita-se que a doença sofreu uma mutação que diminuiu o risco a letalidade dela. E também há outra teoria que diz que os médicos eles se tornaram mais eficazes no combate da pneumonia, que era causada após a contração do vírus da gripe espanhola.